Olá, pessoal! Como vão todos? Essa live foi feita no dia 3 de abril de 2020. Vou me apresentar um pouquinho para vocês. Estamos passando por essa situação de pandemia, né? E vim trazer um pouquinho de conhecimento para vocês a respeito do tema radiestesia e radiônica. Meu nome é Cristiane Daister Lima dos Santos, sou filha do Humberto e da Nilceia, estou fisioterapeuta, estou acupunturista, estou responsável pelo Canto da Paz, espaço terapêutico, juntamente com meu esposo Marcos Wilson Lima dos Santos. E lá é um espaço que a gente tem profissionais multidisciplinares, né? Então, junto comigo na acupuntura, a gente tem o Aldrey Gustavo, a Mariana Campos. A gente tem fisioterapia de todas as especialidades. Com a gente tem a Simone Scarini, o Felipe Augusto, a Daiane Dourado, a Juliana Araújo, a Fabiane Serapião, a Andréia Curtis. Temos duas psicólogas, a Lanai Rios e a Bárbara Miranda. A gente tem a Simone Mello como nutricionista. Temos duas terapeutas sistêmicas de constelação familiar, a Maria Aparecida Oliveira e a Natália Dalagnol. Junto com a gente na recepção e na administração, a gente tem a Michele Oliveira e a Ana Carla Alves. E a Maria Paula, que deixa isso tudo organizado para a gente trabalhar, né? Queria agradecer aos meus colegas que trabalham comigo, né? A todos que já passaram por lá e a todos que ainda virão. Mas além disso, eu também estou terapeuta holística. Queria conversar um pouquinho com vocês a respeito disso para elucidar o que é a palavra holístico, né? Holístico vem do holos, grego holos, que significa inteiro. Então, o que é tratar alguém por inteiro, né? O que é a gente poder observar o ser humano como um todo. A Organização Mundial de Saúde nos diz que saúde é quando a gente consegue ter um equilíbrio entre o físico, o mental e o social. Eles estão estudando informações sobre a parte espiritual, porque a gente já tem alguns artigos e comprovações de estudos científicos que a espiritualidade, a fé, ela traz saúde para quem tem, né? Então, se uma dessas partes não vai bem, você perde saúde. Saúde não é ausência de doença física, né? Você pode não ter nenhuma doença, mas você pode estar desequilibrado, você pode não estar bem, você pode não estar com saúde, portanto, né? E aí eu vim desmistificar um pouco sobre essa questão de ser terapeuta holístico, né? Porque sempre foi muito vinculado com misticismo e não é. Não é terapia esotérica, né? Que a gente vê coisas sobrenaturais. O misticismo é porque tem mistério, envolve mistério, né? E hoje o terapeuta holístico, ele realiza ferramentas que já foram comprovadas cientificamente, né? Antigamente chamavam também de terapia alternativa. Por que alternativa? Porque você já tentava tudo da questão científica, não funcionava, você ia tentar alguma coisa que pudesse fazer algum efeito, né? E a radiestesia, a radiônica, hoje são tratamentos que não são mais da terapia alternativa, né? Elas são terapia efetiva, a gente tem comprovação, certo? Eu me formei há 7 anos em radiestesia pelo grupo Éder Assunção, né? E vim aqui propor para vocês, então, esse tema. O que significa a palavra radiestesia, né? Rádium significa radiação e estesia seria sensibilidade. Então, seria sensibilidade à radiação ou ao raio, né? Radiônica é a ciência que estuda todas as ondas eletromagnéticas de tudo e que interfere
no ser humano, no ser vivo, ou nos ambientes e nas coisas, certo? E aí, durante a live, a gente mostrou aqui um pouquinho do material que a gente usa, né, para isso. Eu uso o pêndulo. O pêndulo, ele é a ferramenta que percebe a radiação. Então, ele pode fazer tratamento, ele pode fazer questões, responder questões diante da energia das coisas e das pessoas, né? A gente tem o Aura Meter, né? Que ele é uma haste de metal com uma mola na ponta, que é para medir também. E tem o Dual Rod, que são duas hastes que detectam a energia, né? E aí, antigamente, como é o histórico disso, né? Como eu disse antes, ele estava envolvido no misticismo, né? Então, por quê? Antigamente, a gente tem algumas inscrições rupestres que identificam pêndulos, materiais de radiestesia. Então, isso é muito antigo, né? Vindo também do Oriente, né? Principalmente do Egito, também tem registros arqueológicos, né? Mas tem na China, no Japão, e isso veio vindo para a Europa. A maior parte das cidades da Europa foram construídas com radiestesistas, porque eles identificavam veios d'água, o melhor local para plantar, ou o melhor local para construir, né? Então, quem nunca ouviu falar do Merlin, né? Era chamado de rabdomancia, né? Era adivinhação com a vareta. Então, a vareta identificava a energia do local. Então, eles eram chamados de magos, né? E acreditava-se que eles eram adivinhos. Isso chegando na Europa por volta de 1890, é que um francês descobriu que não era adivinhação, né? Era percepção da radiação, né, existente no local ou na pessoa, então não era adivinhação. E aí deu-se o nome de radiestesia. E hoje em dia a gente tem a física quântica que comprova como tudo se dá, né? A gente tem dois grandes nomes da física quântica aí, que é o Deepak Chopra e o Amit Goswami, né? Dois indianos, um é PhD em mecânica e física e o outro é médico endocrinologista. E a gente consegue comprovar através de alguns experimentos científicos a influência da energia em tudo e em todos, né? Um grande cientista japonês chamado Masaru Emoto fez um experimento que comprovou a influência dos nossos pensamentos e vibrações. Ele fez duas comprovações com um estudo só. O que ele fez? Ele conseguiu comprovar que o pensamento emite vibrações que transforma, que altera a matéria. E ele conseguiu comprovar que tem diferença entre o pensamento positivo e o pensamento negativo. Então, ele colocou 3 copos de água, um afastado do outro, né? Um determinado copo, ninguém fazia nada com ele, deixava ele lá quieto, parado. No segundo copo, uma pessoa vibrava, pensava, emanava bons pensamentos e boas palavras em cima desse copo de água. E no terceiro copo, uma pessoa só pensava em coisas ruins, em palavras deletérias, enfim, em coisas negativas sobre aquele copo de água. E aí ele observou um tempo depois no microscópio. O primeiro copo era uma molécula de água comum, como sempre se vê. O segundo copo, onde tinham pensado coisas positivas, a molécula de água parecia uma flor. E de acordo com cada pensamento, essa flor mudava.
Então tinha a flor da gratidão, tinha a flor do amor. E no copo, aonde pensaram coisas ruins, a molécula de água estava toda desorganizada, toda estranha, toda esquisita, não mais como uma molécula de água e muito menos como uma flor. A partir desse experimento, comprovou-se que o pensamento transforma a matéria. E que ele tem a capacidade... Mas o pensamento como, né? Significa que o pensamento emite radiação, ondas, né? Que interferem na matéria. Legal, então a partir daí o que a gente pode pensar, né? Já que o pensamento interfere na matéria, então de acordo com o que eu penso, eu altero o meu corpo. Nosso corpo é feito 70% de água. O que a gente faz com o nosso corpo? Pensando e sentindo coisas ruins. Então tá aí a comprovação da psicossomática. De tudo aquilo que eu penso, de tudo aquilo que eu sinto, eu interfiro no meu corpo físico, né? Tá, e aí a gente vai pensar então, quais objetos que estão à nossa volta que emitem radiação? Óbvio e evidente, o que mais a gente tem hoje em dia são objetos eletrônicos, celular, Wi-Fi, né? E tudo mais que está dentro da nossa casa, à nossa volta, emitindo radiação. Isso atrapalha nosso equilíbrio, saúde. Então não tenham eletrônicos perto da cama, não coloquem o celular do lado para carregar, não tenha televisão dentro do quarto, né? E nos eletrônicos a gente consegue tratar através da radiônica. Eu vou mostrar para vocês. Né? Que mais que a gente teria de objetos? A lâmpada, por exemplo, as lâmpadas, né? Todo mundo, um certo tempo atrás, trocou na sua casa as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes. Elas emitem uma alta radiação, né? Além dos raios ultravioletas, né? Então, se você trabalha ou fica o dia inteiro sob luzes fluorescentes, precisa usar filtro solar, né? Porque interfere na pele diretamente, né? E se você tivesse sofrendo influência da lâmpada fluorescente à noite, você vai usar filtro solar à noite, né? Que é uma observação que às vezes a gente não faz. Hoje em dia a gente tem o LED, que emite pouquíssima radiação e ele ajuda a economizar, né? Torna tudo bem mais barato. Enfim, o que mais que a gente teria de objetos pensando que poderiam influenciar a gente a perder nossa saúde, né? A gente tem os exames médicos de imagem, né? Que eles emitem grande quantidade de radiação. E todo o resto que se manipula. Pensa, se o nosso pensamento e o nosso sentimento, né, influencia na matéria, então aquilo que a gente come sofre influência de quem fez, né? Aonde a gente vai tem influência de onde se mora, né? Todo o ambiente. Transporte público. Tem um monte de mente ali pensando ao mesmo tempo, sentindo ao mesmo tempo, né? E por aí vai, né? Então a gente sofre muita influência de radiação. E aí eu pergunto, quais são os sintomas que a gente pode chegar a ter fisicamente por causa de excesso de radiação deletéria, vamos dizer assim, que não são as boas, né? A primeira de todas é a perda da vitalidade. Você não sente vontade de fazer nada, você não sente vontade de sair, de trabalhar, você não sente vontade de viver, você não sente vontade de fazer nada, de produzir, né? Esse é um grande ponto. E a partir daí a gente vai perdendo todo o resto. A gente perde a qualidade do sono, a gente começa a ter insônia, né? Com a perda do sono, a nossa digestão não trabalha bem,
Então eu posso ter diarreia, náusea, posso chegar a ter vômitos, né? A gente pode ter tontura, enxaqueca, tremor, por conta até mesmo da insônia. A gente começa a se alimentar mal. E aí você vai num degrau, né? Só vai passando de um degrau para o outro, perdendo. Então eu perco a vitalidade, eu vou perdendo um monte de outras coisas importantes para a gente ter uma vida saudável e equilibrada, né? E aí a gente pensa, se aí nosso físico começa a ficar assim, nosso emocional fica legal? Não, né? Quem nunca, com esse negocinho aqui, se sentiu ansioso por estar o dia inteiro no celular? Às vezes eu tenho uma coisa bem grande durante os meus dias, que é ansiedade em responder as mensagens que eu recebo instantaneamente, para atingir a expectativa dos outros. Será que eu fico bem? Não, né? A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente assiste na internet, na televisão, né? A neurolinguística, ela comprova isso também hoje em dia, né? Que aquilo que a gente vê influencia naquilo que a gente sente, naquilo que a gente pensa, né? Quando nossos olhos veem algo, um vídeo, um filme, né? Ou os nossos ouvidos escutam um áudio, né? Ou palavras, ele não sabe diferenciar que aquilo não é realidade, né? Para ele aquilo tudo é realidade, né? Então é importante a gente cuidar do que a gente vê, do que a gente escuta, do que a gente tá ali o dia inteiro diante de histórias, né? E que mexem com os nossos sentimentos, né? Quando a gente escuta algo ruim, você não fica legal, né? E aí a gente começa então a degringolar toda a nossa questão emocional, né? Então aí vem o quê? Depressão, ansiedade, angústia, né? Aperto no peito, você não sabe por quê, né? Alteração de pele, alteração de cabelo, vai, gente, num aumento de sintomas e a gente nem se deu conta que foi por desequilíbrio energético, onde tudo começou. Ah, mas aí a gente fica desesperado, né? E agora, né? Tudo isso faz parte da nossa vida. Como é que a gente faz? Então, assim, hoje nós somos seres que a gente não consegue manter um equilíbrio perfeito entre físico, emocional, social, espiritual e ter uma saúde 100%. Mas quando você toma consciência disso tudo, a gente consegue. A gente desce, desequilibra na nossa gangorra e a gente volta. A gente desequilibra na nossa gangorra e a gente volta, né? Com consciência. Se eu não parar para perceber o que eu sinto, as coisas que eu tô pensando, as coisas que eu tô vibrando, como é que eu vou equilibrar de volta? Não vou. E aí eu entro nesse ritmo de só piora. Aí eu vou ter que começar a tomar remédio. E aí, vocês acham que os remédios manipulados na indústria farmacêutica, eles foram feitos para curar? Não estou fazendo apologia aqui contra remédio. Eu acho que eles são muito necessários e vieram para o bem. Mas eu estou trazendo apenas uma reflexão. Quem os manipula? Manipula para curar a humanidade ou para ganhar dinheiro? Então, assim, vamos observar tudo à nossa volta, perceber, encarar. Eu não tô bem hoje, por que será? Aonde eu fui? Quem nunca entrou num lugar e não se sentiu bem? E aí fala, é coisa da minha cabeça, daqui a pouco passa. Não, percebe.
perceba, por que será que eu não estou me sentindo bem neste ambiente? Será a pessoa que é dona desse ambiente? Será que aconteceu alguma coisa aqui dentro desse ambiente que eu estou percebendo? Nós somos pêndulos. Nós somos capazes de perceber energeticamente tudo, todos e todos os lugares. A gente só não se dá conta disso. A comida que eu faço lá, pensando mal do marido, vai fazer mal para você. Então, cuidado com as coisas que você capta das pessoas, mas também com as coisas que você anda oferecendo por aí, né? Então, voltando aos objetos, a gente falou dos objetos que emitem radiação ruim. Vamos falar dos objetos que emitem vibrações boas, porque existem. Um deles, a água pura, né? Água pura. Ela é uma grande emissora de ondas eletromagnéticas maravilhosa, né? O Sol, a Lua, a Terra, eles nos transmitem ondas de boa radiação. É óbvio que se você ficar exposto por muito tempo, pode desequilibrar. Mas eles trazem saúde, eles trazem força para a nossa questão física. E o nosso físico tendo força, o nosso mental vai ter. Nosso físico e mental bem, a gente tem um bom social. Quando é que eu não consigo socializar? Quando eu não estou bem nessas duas primeiras áreas, né? O que mais que a gente tem de objetos bons? Plantas, flores, tudo que vem, pedras, tudo que vem da terra. São minerais, né? As pedras. Tudo isso tem energia telúrica, que a gente chama, né? Energia da terra, que traz saúde, traz equilíbrio. Então, à nossa volta, a gente pode harmonizar o nosso ambiente de acordo com o que a gente sente. Como é que você se sente bem? Né? Você gosta de planta? Tenha plantas. Você gosta de pedra? Tenha pedras. Né? Harmonize o seu ambiente. Peças decorativas positivas trazem boas energias. E a gente tem que lembrar que a gente transforma a matéria através do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Então, se você tem um objeto, jogue sentimentos positivos para ele, boas vibrações, e ele vai emanar isso no seu ambiente. Objetos religiosos geralmente trazem boas energias. Mas um objeto religioso na casa de um ateu não vai fazer diferença nenhuma. Porque ele não vai emitir para aquela peça boas vibrações. Então, só a peça, só a imagem, não traz pra gente isso, né? Obras de arte, né? A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Por quê? Tem as ondas vibratórias de quem a fez. Uma segunda pessoa comprou essa obra de arte para vender na loja dela, já são duas pessoas manipulando aquele objeto. E aí você ganha. Você é a terceira pessoa manipulando aquele objeto. Então ela vem com energia. E aí, tá vindo com uma boa energia ou com uma energia ruim? Com vibrações ruins que a gente precisa tratar. Quando você compra um objeto, existe aí uma troca, né? A pessoa te ofertou um objeto e você ofertou dinheiro. Então vocês trocaram. Nisso você anula as radiações. A não ser que esse objeto seja muito antigo, tenha passado por histórias na mão de alguém, como por exemplo em antiquários, em brechó, em bazar. Aí não. Mesmo você comprando, você traz a questão energética
de quem utilizou ela antigamente. Mas eu digo um objeto que acabou de ser feito, né, pelo manipulador, e alguém foi e comprou para revender e tá te vendendo. Aí você compra, beleza, ele tá vindo com energia anulada. Então, um objeto utilizado, todos têm energia de quem utilizou. E aí a gente tem que pensar, a pessoa passou por coisas boas ou por coisas ruins com este objeto, por exemplo, uma roupa. Então, gente, limpar fisicamente e energeticamente através dos pensamentos é uma boa saída. A gente fazer essa limpeza dos objetos que a gente coloca dentro da nossa casa. Mas nem sempre funciona. E aí que entra a radiestesia radiônica, né? Para tratar esse objeto. Porque às vezes a energia que passou com aquela situação, com aquele objeto, não é das melhores. E pode ser uma energia muito pesada, muito ruim, uma alta concentração de radiação. Então, por exemplo, uma roupa que você foi no velório, ela vai ter toda a impregnação de dor da perda de um ente. Aí depois você vai passar essa roupa para frente. A pessoa que vai vestir a roupa, ela vai botar a roupa e vai falar: ai, não sei porquê, não me sinto bem nessa roupa. Ou você mesmo nunca passou por isso? Ganhou uma roupa usada e fala assim: ai, eu amo, acho linda essa roupa, mas eu não consigo vestir. Então, assim, às vezes passou por uma situação que não dá para limpar. Vamos lá, como é que a gente limpa os objetos, a casa, um ambiente, né? Então, materiais para limpeza: cloro, água sanitária, lisoforme, são materiais químicos que anulam a energia, a radiação, tá? Como é que a gente limpa energeticamente algo ou algum lugar? Ou a gente mesmo? Com pensamentos positivos, com sentimentos bons, sempre sobre aquela coisa. Então, eu estou num espaço onde eu não me sinto bem, eu vou emanar pensamentos e sentimentos positivos para que aquele lugar possa substituir a energia que sofreu antes, talvez, por brigas enormes naquele ambiente, por exemplo, né? Essas são as duas formas que a gente tem para fazer. Já na mão, eu pego algum material químico e limpo e emano coisas positivas, pensamentos bons sobre ele. Mas nem sempre, gente, funciona. É aí que entra o tratamento, né? Por quê? Porque às vezes a emanação de felicidade, de amor, de paz, ela é muito sublime. São radiações bem sutis diante de uma energia pesada, de ódio, de discórdia, de desamor, de desrespeito, de violência, de situações físicas, estupro, assassinato, morte. São coisas bem densas. São radiações que são emitidas e que às vezes a gente não limpa com cloro. A gente não limpa. Vou emanar um bom pensamento aqui agora. Vai limpar. Foram anos dentro daquele quarto, passando por situações difíceis. Aí você entra no quarto, eu vou emanar aqui que tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Na radiestesia, na radiônica, a gente tem alguns símbolos geométricos, tá? Diversos, sempre geométricos,
e eles emitem já a radiação de acordo com aquilo que é preciso. Então a gente verifica no pêndulo, o pêndulo nos responde qual símbolo utilizar para aquela determinada situação, para aquela determinada radiação, para aquela determinada coisa, ou objeto, ou ambiente, né? Tem que ser usado por tanto tempo, né? Então, eu imprimi alguns maiores para poder mostrar para vocês terem ideias. E cada um desses, opa, é assim, mas é igual, né? É um círculo. Um não, 9. Então, assim, para vocês terem ideias de como é o tratamento. Cada um deles tem uma indicação, né? E tem diversos. Quem vai mostrar isso é quem está analisando e sentindo e percebendo a radiação. Quem? O pêndulo. Então, o pêndulo mostra qual símbolo vai ser utilizado no tratamento, né? Para que serve esse tratamento? Para as pessoas, para os animais. E aí perguntaram na live, qual é a energia dos animais? Os animais têm energia maravilhosa, né? Eles transmutam a energia, assim como a gente. A diferença é que eles nunca trazem energia negativa como a gente traz. Às vezes a gente acha que a gente é mais evoluído que o bicho, e a gente é capaz de desequilibrar um ambiente e o animal não. Pelo contrário, ele entra no ambiente e ele limpa tudo. Então, algumas pessoas falam, isso é mito, né? De que o gato... Eu tenho um gatinho, ele tá quietinho, essa hora ele tá dormindo. Agora ele tá tomando banho, na verdade. Mas ele tá mais relaxado. Eles transmutam energia pra gente, do ambiente, da gente, né? De onde ele fica. Então, os animais têm essa característica aí. Mas a gente pode tratá-los com radiestesia, porque às vezes eles captam tanta energia negativa que eles adoecem, como a gente. E aí é aí que entra a radiônica para eles, né? Se eles não estão passando bem, a gente pode tratá-los com radiônica, né? E eu ia colocar aqui algumas para vocês, assim, alguns cuidados que a gente precisa ter, né? Primeiro cuidado, eu acho, assim, pensando com as roupas usadas. Tenham cuidado, né? Não é que eu não estou desvalorizando essa troca maravilhosa que a gente tem hoje em dia, né? E que diminui um pouco o materialismo e o consumismo. Mas de verdade, assim, toma cuidado. Sinta quando você for comprar. Não só olhe aparentemente a aparência daquele objeto que você achou lindo, mas sinta o que ele te traz de sentimento, né? Cuidado com comida. De quem você come aquilo que te oferecem. Então, isso precisa ser bastante cuidadoso. Isso vai para todos os seus órgãos, né? Vai passar por aqui, ó. Então, é uma coisa que a gente precisa ter cuidado. Móveis. Cuidado ao comprarem móveis usados, né? E colocar dentro do seu templo, que se chama casa, lar, que é para ser feliz, né? E duas coisas que a gente pode ganhar e a gente no início briga e fica até feliz por receber. Imóvel de herança. Socorro. Todo aquele imóvel de herança tem, geralmente, né, gente? Tem energia de briga, de apego. Então, não faça questão das coisas materiais, porque depois isso vai afetar toda a sua saúde e daqueles que vivem com você. Joias de herança.
geralmente é o objeto mais pesado que existe na face da Terra. Vinda de vibrações de pensamentos, tá, gente? Então, se você tem aí uma joinha que foi da bisa, da vovó, que teve briga para ficar com aquilo, perceba. Isso desarmoniza uma casa inteira. E tente não colocar foto de pessoas que já partiram, porque toda vez que você olha para essa foto, dentro da sua sala, do seu quarto, você lembra que ela te faz muita falta. E aí você desce a sua vibração e já desequilibra um pouco. Então, gente, vim aqui dizer um pouquinho sobre isso tudo aí, dizer que trabalho com isso, né? Trabalho com isso há 7 anos e divulgo pouco. E esse ano eu me propus a divulgar um pouco mais. E tô aqui disponível para quem quiser tirar dúvidas, para quem quiser ouvir um pouco mais sobre isso, para quem quiser me perguntar, eu tenho um objeto tal, tô aqui disponível. A gente tem aí alguns meios de comunicação, as páginas do Facebook, do Instagram. Geralmente eu coloco meu WhatsApp lá, né? Então podem me contactar, né? A gente trata pessoas, ambientes, animais. Ó, meu bichinho chegou aqui do meu ladinho para dar um oi. Dá um oi ali. Oi! Meu frajolinha. A gente pode usar cromoterapia, floral, reequilíbrio energético, né? Tudo através da radiônica. Então, estou me disponibilizando. Coloquei lá na nossa página que nessa época de pandemia eu tenho feito consultas gratuitas, entrevistas, para a gente tentar um ajudar o outro nesse momento tão sensível que a gente vem passando, né? E que nos traz algum aprendizado, acredito, né? E a pergunta do final, que a minha terapeuta me propôs, eu vou passar para vocês. Diante de tudo que a gente está passando, olha no espelho, se conecte com você mesmo e se pergunte: o que eu preciso aprender com isso tudo que está acontecendo? Adorei ficar aqui com vocês. Agradeço de coração a todos vocês que têm paciência para assistir. Obrigado por se conectarem conosco. E quem sabe a gente faz mais. Um beijão.